Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog de lançamento aqui no canal. Gente, bora para mais um vlog nessa semana. Ontem eu terminei o Homem Sussurro, que foi o vlog anterior a esse no canal. E se vocês não assistiram, vale a pena. Esse foi o vlog dos encalhados, porque eu tinha há um tempo na estante e tinha separado para ler durante esse mês de Halloween. Nesse vídeo aqui vai ser uma leitura de um lançamento, que é de Desenhos Ocultos, do autor Jason Rekulak. Ele tem uma premissa muito interessante. Eu falei sobre ele no vídeo de lançamentos do mês. E aqui eu achei muita coincidência, gente, porque no vídeo anterior, do vlog do Homem Sussurro, o personagem, a criança, o Jake, ele tem uma amiga imaginária. E eu tô lendo A Amiga Imaginária do Stephen Chbosky. Então foi uma conexão entre as duas leituras que eu tava fazendo. E agora, mais uma conexão que liga com o livro O Homem Sussurro, porque lá o Jake gostava de desenhar. E aqui a criança, que é um dos protagonistas, eu não sei se ele vai narrar a história ou se vai ser só a mulher, mas já entro na história aqui para falar para vocês. O menino, ele gosta de desenhar também, é uma criança que gosta de desenhar. Então, muita coincidência, é uma leitura ligando, se conectando à outra. Achei muito legal isso. Bom, mas aqui então a gente tem, eu acho que, eu não sei se chega a ser um terror ou se é mais um suspense, mas a história é mais ou menos assim. Uma jovem, deixa eu ver se está escrito aqui o nome dela, Mallory. Ela tem 21 anos e ela acabou de conseguir esse emprego, que é trabalhar numa família cuidando de uma criança. Acho que ele tem 5 anos. O nome dele é Ted e ele tem 5 anos e ele adora fazer desenho. Só que ele está acostumado a desenhar desenhos comuns que crianças fazem, né? Animaizinhos, árvores, enfim. E aí, conforme o tempo passava, ela começou a perceber que os desenhos começaram a dar uma evoluída. E que não parecia que uma criança de 5 anos estava fazendo aquele desenho. Inclusive, um deles parecia que era uma mulher sendo puxada, saindo, não sei se de uma floresta, algo assim. E isso a fez se recordar de um crime que aconteceu há uns anos atrás e que parece que o culpado não foi pego. Então, pelo que eu entendi, pelo que eu li da sinopse quando eu fui gravar o vídeo de lançamentos para vocês, parece que vai ter algo sobrenatural. Eu não sei se é algo que vai dominar a criança, né? Talvez algum espírito maligno, não sei. Porque eu não sei se esse criminoso que fez algo no passado aí, ele tá vivo ou ele já morreu e não havia sido pego. Eu não sei muito da história. Bom, a gente vai descobrir juntas. Eu vou começar agora. Agora são 2h34, ó. Hoje é uma quarta-feira, dia 26 de outubro. E eu escolhi esse daqui justamente por causa do mês, né? Nesse clima do Halloween. Por isso que fui eu que escolhi o lançamento dessa vez. Porque geralmente eu coloco algumas opções lá nos meus stories do Instagram. Se você não me segue por lá, é @entrefinosecalhamaços, assim como o nome aqui do canal. E eu sempre coloco umas 4 opções de títulos que estão lançando, que lançaram próximo ou que estão lançando durante um mês, para vocês escolherem, me ajudarem a escolher lá no Instagram. Mas dessa vez eu que fiz a escolha, porque eu queria ler algo que fosse mais nesse clima assim de terror. E esse daqui parece que vai ser um pouco horripilante. Olha a capa dele, como é que tá. Eu acho que esse é um dos desenhos, né, que ele fez. E em falar em desenho, o livro, ele tem 381 páginas, pelo que eu vi aqui. E ele tá cheio de imagens. Eu vou passar rapidinho aqui pra vocês não pegarem, não pegarem nenhum spoiler e nem eu.
Porque muita coisa da história a gente vai ver através desses desenhos. Tanto é que foi por isso que eu quis comprar na edição física, porque eu vi que ia ter várias imagens, os desenhos desse garoto. Eu achei interessante ter na versão física. É uma edição da Intrínseca, apesar de não ser aquela bem molinha que eu já mostrei aqui pra vocês. Essa aqui ela é uma edição bem gostosa, assim, de manusear. Então, bora lá começar, porque eu tô bem curiosa. Eu já estou aqui com as minhas coisas em mãos. Aqui é meu diário de leitura para fazer anotação. Já escolhi as minhas canetas. Assistiu ao vídeo em que eu conto sobre a minha rotina de leitura? Lá eu conto sobre tudo isso que eu faço no momento em que eu vou ler um livro novo. Escolhi aqui as minhas canetas e a flag, como é um livro preto e branco, né? Poderia ser qualquer cor. Eu tava pensando em colocar uma cor roxinha, já que a gente tá, né, nesse clima de Halloween, tem tudo a ver. Eu vou escolher essa daqui, ó, esse lilás. Então, bora começar essa leitura. E aquilo de sempre. Vou ler com o vídeo do Pomodoro. E quando acabar, eu venho falar pra vocês sobre o que eu achei desse comecinho do livro. Gente, chegamos então naquela pausa de 25 minutos mais longa, ó, agora são 15 para 5. E eu li até a página 92, ó, do livro. Tô gostando bastante do livro. Aparentemente, a história vai ser narrada só pela Mallory mesmo. Ela tem 21 anos, ela conseguiu esse emprego, como eu falei, na casa dos Maxwell, para ser babá de uma criança de 5 anos, do Ted. E ela está há 18 meses em recuperação pelas drogas. A casa da família Maxwell fica em Springbrook, na Nova Jersey. Logo que ela chega no dia da entrevista, acontece uma coisa bem estranha, assim. Ela toca a campainha e assim que ela aperta o botão, a porta já abre e é o Ted que a recebe. Ela cumprimenta, só que ele sai correndo para trás e deixa ela ali sozinha. E aí ela continua apertando a campainha e ninguém aparece, até que uma mulher vê que tem alguém na porta, observa assim, é a mãe do Ted. E aí ela fala depois, pede desculpas pela campainha estar quebrada, que depois eles vão consertar. E aí ela pensa que foi então muito estranho, porque como é que a criança sabia então que ela estava ali diante da porta, tocando a campainha? Isso também já me chamou a atenção. E, gente, vocês não vão acreditar, mas o Ted também tem uma amiga imaginária. Mais um livro em sequência, gente, com amiga imaginária. Muita coincidência. Aqui a amiga imaginária chama Anya. E ele até fala que ela dorme embaixo da cama dele e à noite ela canta pra ele.
E vira e mexe, quando a Mallory pede pra ele fazer alguma coisa e ela vê que ele não fez, ele fala pra ela que a Anya falou que ele não precisa fazer isso. E quando fazem perguntas pra ele a respeito dessa Anya, quem ela é, quantos anos ela tem, se ela fica só no quarto do Ted, ele não responde, ou ele fala assim que ele não sabe. E ele gosta muito de desenhar, como eu falei. E já apareceu num dos desenhos que ele faz, essa Anya ou embaixo de algum lugar ou do lado dele. E aquele desenho que está na sinopse do rapaz puxando a mulher de dentro da floresta, ele já fez, já teve essa parte. E a Anya, que é a amiga imaginária dele, pediu para que ele entregasse esse desenho para Mallory. O que acontece? A Mallory, ela tá hospedada nessa casa onde ela trabalha, mas num chalé que fica à parte. Que fica à parte da casa principal. E até então ela não sabia de nada, até que uma vizinha a contou a história daquele chalé. Que há 80 anos quase, houve um assassinato e a pintora, a artista que vivia ali, fazia do chalé o seu estúdio. Essa pintora, que se chama Annie, foi assassinada e nunca encontraram o seu corpo. E depois disso, a Mallory ficou assim muito intrigada de primeiro, por que a família não contou para ela, né, que aconteceu alguma coisa ali no chalé. E aí eles tentam explicar que isso foi há muitos anos, há quase 80 anos, e a família anterior, que viveu há mais de 40 anos na casa, nunca aconteceu nada com eles, e que eles não acharam que fosse relevante contar para ela, mas que se ela não se sentisse segura, ela poderia dormir no quarto de hóspedes dentro da casa. E ela fala que não, que ela se sente bem ficando naquele canto que é só dela, né, separado da casa. Só que nessas últimas noites ela começa a escutar uns sons e aí não dá pra saber se é por causa do medo que ela tá sentindo. Eles já haviam falado que em volta dessa propriedade tem uma floresta, né? Tem bastante mata. E aí vira e mexe ela escuta galhos quebrando, animais andando por ali. E eles falam que ali tem bastante animais. Por isso que o filho gosta de desenhar animais. E tem uma coisa que no primeiro capítulo do livro tem uma parte que eu achei assim que, por que será que tá contando isso, né? E agora tem a sua relevância. Ela, quando tinha 19 anos, que ainda era usuária de drogas, ela quis ser voluntária num estudo numa universidade para poder receber, com a finalidade de poder se drogar depois. E o estudo era bem esquisito. Ela tinha que se vendar e tinham uns homens que ficariam olhando para ela em determinado momento. E ela tinha que levantar a sua mão quando ela sentisse que alguém estava olhando para ela e abaixar quando ela achasse que a pessoa não estava mais olhando. E o resultado surpreendeu muito, porque ela acertou várias vezes quando a pessoa olhava para ela. E ela falou, nessa ocasião, que ela percebia e ela até escutava, como se fosse um zumbido de um inseto. Eu achei muito estranho isso daí no começo, mas agora eu enxergo a relevância, porque quando ela tá no chalé à noite, às vezes, isso já aconteceu umas 2, 3 vezes, ela começa a escutar um zumbido, então ela acha que é um inseto, então ela fica à procura desse inseto. Tem um momento que até ela sente que o inseto está do lado direito e bate no próprio rosto, aqui na bochecha do lado direito, e quando ela olha na mão não tem inseto nenhum. Então eu fiquei pensando, esse zumbido é porque ela deve estar sendo observada. Então agora fez sentido aquele estudo na universidade no começo do livro. Eu tô gostando bastante da forma como tá sendo, da escrita do autor. Tem momentos de bem-humorados, ele tem uma narrativa muito descritiva. E tem uma coisa com o patrão dela, eu tô com um pé atrás com esse Ted. Eu acho ele uma pessoa bem estranha. No dia da entrevista, ele estava aparentando que não estava gostando dela,
Talvez porque ela estava em recuperação, que usava drogas antes. Não sei se é esse o motivo mesmo, mas ele chegou a discutir com a esposa logo gostou, a Caroline gostou da Mallory logo de início, a própria criança adorou, só que o pai batia o pé que ia pensar. Enfim, depois que contrataram ela, ele mudou da água para o vinho. Ele era outra pessoa. Começou a tratá-la bem, pediu para que ela o chamasse de Ted. Não sei, esse comportamento tá bem esquisito. Teve uma cena que parece que a esposa, não sei, parece que ficou um pouco enciumada diante do que aconteceu ali. Então eu não sei se esse Ted, ele é muito confiável, essas atitudes dele, vamos ver. Mas uma coisa, né, que eu fiquei pensando, como o assassinato daquela mulher foi há quase 80 anos, não é o assassino dela que está ali à espreita do chalé, né? 80 anos é muito tempo, essa pessoa já deve ter ido dessa para melhor. Mas pode ser uma outra pessoa conhecida, um sujeito conhecido, próximo, né, do assassino de 80 anos atrás. Não sei, ainda não falou nada. A coisa mais próxima desse crime que foi dito foi a história que a vizinha contou para ela e essa amiga imaginária que pediu pro menino entregar o desenho para ela, para ficar com ela. Que ela queria então que a Mallory ficasse sabendo. Talvez, será que alertando que ela ali corre algum perigo? Ah, uma coisa aconteceu também, que foi um alerta e que também despertou uma certa curiosidade. Antes dela saber desse crime que ocorreu aí com a artista, a Caroline entregou para ela, deu para ela de presente, um chaveiro que numa ponta tinha uma lanterna, porque a Mallory gosta de correr à noite. Então ela falou que essa lanterna ajudaria ela. E na outra ponta desse chaveiro é uma arma de choque. E foi o que despertou a curiosidade na Mallory, né? Ela perguntou para Caroline, mas aqui nessa região acontecem muitos crimes? Aí ela falou, não, não. Só uma moça que sofreu um sequestro relâmpago há 2 semanas atrás no supermercado, que levaram ela até um caixa para retirar dinheiro. Só contou esse caso, não tinha contado naquela ocasião o que aconteceu com a Anne há 80 anos atrás. Mas agora então essa arma de choque deve ter sido entregue para ela por outro motivo, né? E a gente vai descobrir se vai acontecer alguma coisa com ela naquele chalé mais pra frente. Eu tô gostando bastante e acho que vou terminar hoje, gente. Apesar de estar na página 92 e o livro ter 381, tem muitos desenhos. Em todos os capítulos tem desenhos. Então, algumas páginas já dá para excluir aí dessas 381. Mas eu vou aproveitar essa pausa e comer alguma coisa, tomar um café. E depois eu retorno para a leitura e aí volto para conversar com vocês sobre o que eu li.
Gente, cheguei na segunda pausa de 25 minutos. Agora já são 8h15 da noite e eu tô na página 188 do livro. Faltam pouco menos de 200 páginas para acabar. Gente, não sei o que dizer a respeito dos personagens desse livro. Eu acho que o único aqui que sai ileso de qualquer opinião negativa é o menininho, o Ted. Ele é o único inocente aqui na história e que eu não vejo nenhum problema, porque eu já comentei sobre o pai, né? E agora ele age tão esquisito, ele trata o filho como se fosse um adulto. Ele conta as histórias originais dos irmãos Green para ele, para o menino de 5 anos, que nessa idade deveria estar contando a versão da Disney, né? Mas enfim, muito esquisito. E a Mallory, ela começa a suspeitar de algumas coisas que estão acontecendo em volta do Ted e chega a abordar os pais dele, porque ela está preocupada. Só que eles enxergam que é uma loucura o que ela tá falando e que não é motivo para se preocupar, enfim. Não querem escutá-la. E a própria Mallory, ela tá me incomodando porque ela vem contando umas mentiras para outra personagem, sabe? Ela, logo de cara, ela contou uma mentira a respeito da vida dela. E depois, num outro dia em que se encontraram, ela foi lá e contou outra mentira. Assim, só tá piorando. Eu entendo que, como uma ex-viciada, ela talvez queira esconder, né, essa parte. Talvez ache difícil contar sobre o seu passado, sobre o que aconteceu com ela. Talvez ela esteja com medo, com receio do que a outra pessoa possa pensar, né, da opinião da outra pessoa. E por isso as mentiras. Mas isso tá me incomodando um pouquinho, essas mentiras. Bom, por enquanto o que dá pra falar é isso. Teve uma cena que é digna de filme. Filme de terror. Mas eu tô achando que a história é muito mais sobre descobrir o que aconteceu no passado do que algo que vai acontecer agora no presente da história. Não acho que alguém esteja correndo perigo, enfim. Mesmo com esses ruídos que a Mallory continua escutando no chalé, eu acho que isso é só uma forma de dispersar a gente, sabe? De fazer com que a gente pense que é algo que na verdade não é. Isso eu tô achando. Vamos ver. Então eu vou fazer uma pausa agora. Talvez eu já jante, aproveitando esse intervalo, e aí depois eu retomo a leitura. Eu gostaria muito de terminar hoje 200 páginas, será que eu consigo? Bom, se eu li quase 200 em 3 horas e 20, agora são 8h20, acho que eu consigo. Talvez passe um pouco da meia-noite, mas enquanto eu não durmo, eu sempre falo isso, enquanto eu não durmo, mesmo que tenha passado da meia-noite, ainda é hoje. Vocês não acham? Então eu vou parar agora para jantar e depois eu retomo a leitura. Acho que ainda volto hoje mesmo para comentar com vocês sobre o que eu li. Se não, amanhã de manhã eu atualizo vocês. Gente, agora são 11h30, 11h31. Eu cheguei na página, deixa eu ver aqui, 292. 292, faltam menos de 100 páginas para acabar o livro, 89 páginas. E, gente, tá numa parte que essa história tá muito enigmática, tá muito misteriosa. Eu já cheguei a suspeitar de várias coisas. Tem uma hora, é que assim, a história toda gira em torno desses desenhos, é até o título do livro, Desenhos Ocultos, então há vários desenhos que surgem lá, e que nem tá na sinopse. Começa com desenhos de infantis, e depois eles começam a evoluir, que aparenta ter sido feito por um adulto. Então, tudo
todo o enigma tá ali por trás dos desenhos e a Mallory ela fica encucada em tentar descobrir o que esses desenhos significam. Só que chega num ponto da história que as pessoas começam a questionar, a duvidar, né, dela. Acontece uma coisa que tudo que ela fala começa a ser questionável. Eu começo a suspeitar, será que tudo isso é da cabeça dela? Porque ela tá num programa de reabilitação. Começo a falar, não é possível que seja tudo da cabeça dela. Aí eu acho que não, não é possível. Eu ainda tenho uma coisa em mente e acho que essa família, os Maxwell, eles têm algum segredo por trás deles, até por algumas coisas que aconteceram aqui. Eu acho que alguma coisa não tá certo ali naquela família. E agora, nesse último capítulo que eu li, ela foi até a casa da vizinha da Mitzi e ela encontrou uma coisa lá que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que é assim a expressão. Fiquei muito encucada com o que ela encontrou lá. Então, assim, nossa, tá puro mistério essa história, gente. E ainda não sei onde que vai chegar, né? Essas 89 páginas, não sei onde que vai chegar. Mas tá muito bom. Eu não consigo parar de ler e eu vou terminar. Apesar de que vai passar da meia-noite, né? Mas vou terminar hoje mesmo, antes de dormir. E se ficar tarde, eu comento com vocês amanhã de manhã. Mas não sei se eu vou aguentar. Eu acho que eu tenho, sei lá, eu tô com a impressão de que vai terminar de um jeito que eu vou ficar eufórica antes de dormir. E aí eu vou ter que vir conversar com vocês. Não vai ter jeito. Mas então, bora lá que eu vou continuar essa leitura. Tá muito boa, gente. Oi, gente, dia seguinte por aqui, hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro. Eu consegui terminar de ler Desenhos Ocultos ontem mesmo antes de dormir, mas já passava da 1 da manhã e eu já tava com cara de sono, então não ia dar muito certo eu ligar a câmera para conversar sobre o livro. Mas eu gostei muito desse suspense. É um suspense bem diferente do último que a gente leu, que eu gravei o vlog que vocês assistiram, O Homem Sussurro. Lá a gente tem um suspense muito mais voltado pro suspense policial, como eu falei pra vocês, porque tem uma investigação criminal acontecendo e aqui a gente não tem essa investigação. Tem aquele lance que eu falei pra vocês de um crime que aconteceu há quase 80 anos atrás, mas não é essa investigação que está acontecendo agora. A história, ela é... Lembra que eu falei pra vocês? Muito mais sobre descobrir o que aconteceu no passado. E não uma investigação no atual presente aqui da história. E aqui a gente tem um suspense, um misto de suspense psicológico com suspense sobrenatural. Sabe o que eu me lembrei lendo esse livro? Não sei se vocês já assistiram, já ouviram falar do filme Mistério da Libélula. Eu me lembrei muito, principalmente da metade pra frente desse livro. A história é completamente diferente, mas tem algumas coisas, algumas características que são parecidas. E eu me peguei pensando no filme. Gente, precisei fazer uma pausa porque tava tocando o interfone. E a minha começou a latir. Deita aí, deita. Então, continuando. Essa história aqui, ela é muito enigmática, gente. E assim, ao pé da letra mesmo. Chega uma hora
que os personagens tentam descobrir um enigma. Porque eu falei pra vocês, né? A história inteira, ela é... O mistério tá por trás desses desenhos que o Ted faz. Que, como tá na sinopse, começa como desenhos de criança e depois vai evoluindo. E parece que não é de uma mão infantil que tá saindo aquele desenho. Muito improvável que seja uma criança que tá fazendo aquilo. E é isso que começa a despertar a curiosidade na personagem Mallory. Ela começa a criar teorias, começa a meio que investigar sobre o caso daquela mulher que morreu há quase 80 anos atrás. E aí a história inteira gira em torno disso. Ela fazendo pesquisas a respeito dessa mulher, o que aconteceu, se tem alguma coisa a ver com esses desenhos. E aí a gente que tá lendo, eu comecei a criar várias teorias, como eu falei pra vocês. Eu comecei inclusive a suspeitar da protagonista. Ela vinha contando umas mentiras e aquilo tava me incomodando, mas eram mentiras a respeito da vida dela, né? Como eu falei pra vocês, ela teve um passado de vício com as drogas, então ela queria esconder isso da pessoa pra quem ela tava mentindo. Então podia ser que não tinha nada a ver, que as mentiras eram só pra isso, pra só esconder o passado dela e nada demais. Mas eu comecei a desconfiar, será que então tudo da cabeça dela? Gente, o livro, ele é muito misterioso. Eu falei pra vocês que eu tava suspeitando da família Maxwell também. O tempo todo, desde o começo do livro, eles estavam agindo de uma forma esquisita. Cada hora eles agiam de uma forma, sabe? Ela chegou na casa, o pai, o Ted, não queria, não tinha gostado dela, a tratou bem seca. Ela achou que não ia conseguir um emprego. Aí depois, quando ela conseguiu um emprego, ele começou a tratar de outra forma, de uma forma bem dócil, sabe? Super estranho. Então, eu achei que aquela família tinha algum segredo por trás. Então, eu criei várias teorias. Comecei a desconfiar de muita coisa. Só que quando chegou no final, gente, praticamente todos os livros de suspense, a gente tem aquele mistério central, principal. Mas muitas vezes os personagens têm os seus segredos, né? Tem outros pequenos mistérios acontecendo ali na história. E esse aqui não é diferente. Então você até consegue desconfiar, consegue suspeitar de algumas coisas durante a leitura. Porém, a coisa principal ali é muito difícil da gente descobrir. O mistério aqui, ele é bem complexo. E eu achei sensacional quando eu cheguei no final, que eu descobri tudo. Falei, nossa... Gente, é muito bom mesmo essa história. É uma história muito bem criada. Eu senti que tudo foi se fechando, sabe? Tudo foi explicado direitinho. Não ficou nada em aberto, assim. Uma coisa assim, mas e aquilo? Por que aconteceu aquilo? Porque às vezes a gente termina um livro que tem coisas que a gente não consegue explicar por que o autor colocou. Às vezes ele colocou ali só pra mexer com a nossa cabeça, mas que não tem nada demais, né? E aqui tudo tinha uma explicação. E fez com que no final a história ficasse fechadinha, sabe? E lembra que eu falei pra vocês que tinha algumas cenas aqui que a gente encontra em filmes de terror? Até tem 2 ou 3 cenas que a gente pensa assim, ai meu Deus, parece que vai ser... que vai caminhar assim pra uma história de terror mesmo, apavorante. Só que tirando essas 2, 3 cenas... O livro não é de dar medo, não é um livro de terror. Ele é muito mais, como eu falei pra vocês, esse suspense psicológico, suspense sobrenatural. É um livro muito misterioso. Mas no final, gente, pra vocês verem como a história ela é muito bem montada, que chega no final, quando a gente descobre tudo, eu que me peguei em algum momento, talvez... não curtindo muito da protagonista, chegou no final, eu já tava com outro pensamento e eu até cheguei a me emocionar. O último capítulo eu cheguei a me emocionar. Pra vocês verem que é uma história que não tem como a gente pensar, imaginar o que a gente vai encontrar lá na frente. Eu achei incrível, gente. Recomendo muito. O livro, ele é repleto de imagens. Eu vou mostrar
umas aqui no começo, porque aqui não tem problema. Que aí vocês não pegam spoiler. Ó, tá vendo? São várias. Esses daqui são os primeiros desenhos que o Ted mostra pra Mallory assim que ela chega. Ó, são os primeiros. E o livro inteiro tá cheio desses desenhos. E é legal porque, como o mistério tá por trás deles, eu fiquei o tempo todo olhando para ver se eu descobri alguma coisa. Será que tem alguma resposta por trás desse desenho? Alguma coisa, algum enigma, sabe? Para tentar descobrir. Então eu fiquei quebrando a minha cabeça o tempo todo no livro. E isso eu adorei. Adorei essa característica da história. Então, para vocês verem, para vocês sentirem um pouco como que é esse livro, ele tem essas cenas arrepiantes, ele é todo enigmático, todo misterioso, e chegou no final eu me emocionei, porque a história ela é muito boa. Eu recomendo demais, demais para vocês. Aqui atrás está escrito que o Jason, ele escreveu, o seu romance de estreia se chama Fortaleza Impossível, e ele teve seus direitos adquiridos para uma adaptação pela Netflix. Mas pelo que eu vi aqui no Google, eu joguei o nome Fortaleza Impossível, eu acho que é uma proposta totalmente diferente desse livro aqui, Desenhos Ocultos. É meio que um misto de ação. Eu acho que até os protagonistas são adolescentes. Eu acho que é bem diferente desse daqui. Depois eu vou procurar sobre o livro na Amazon. Mas se esse daqui também fosse adaptado, seria muito bom, seria muito interessante. Porque a história é fantástica, gente. Recomendo pra vocês. Eu adorei. Mais um suspense fantástico que eu indico pra vocês. Foi muito interessante gravar ler em vlog. Acho que deu pra perceber que ele não é um suspense muito fácil de você reconhecer o que tá acontecendo. E isso é bom nos livros de suspense. Eu gosto, apesar de que quando o livro tem uma boa trama e mesmo assim não é tão surpreendente, eu não vejo problema, que foi o caso do Homem Sussurro que eu falei pra vocês, que era um suspense muito mais tenso e que dá aflição do que algo tão surpreendente. Mas esse daqui é uma proposta bem diferente, ele é muito surpreendente, não tem esse lado de tensão. Ele só deixa a gente meio perdido, a gente não tá seguindo uma direção, de repente a gente já começa a pensar em outra coisa, em outra possibilidade, e a cabeça fica a mil, que nem eu falei, tentando descobrir o que tá acontecendo aqui. Muito bom. Gostei da escrita do autor. É um livro muito rápido, eu li inteiro ontem, né? Eu acho que eu devo ter demorado... Foram uns 3 vídeos do Pomodoro, deixa eu ver. Eu acho que deve ter demorado umas 7 horas de leitura. Eu comecei no começo da tarde, né? Terminei, era pouco mais de 1 da manhã. E com umas pausas aí, uns intervalos no meio. Mas acho que foi isso, mais ou menos umas 7 horas de leitura. Então, recomendo, gente. E eu encerro, então, mais um vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas reações lendo Desenhos Ocultos. E se vocês já leram ou pretendem ler, deixa aqui nos comentários qual que é a opinião sobre o livro, o que vocês acharam. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever caso estejam chegando por aqui agora. Compartilha com seus amigos para eles ficarem por dentro dessa história aqui, desse suspense super enigmático. E eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.